lenda, o mito, o melhor tratador da vida. Não tem isso. Todo mundo Tem. é bom, todo mundo tem suas partes boas. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô aqui diretamente da cocheira da Jade, que o Ismar é o tratador. Vocês podem conhecer esse cara. Se vocês não conhecem, se atualizem. Ismar, conta pra gente quem que você é e o que você faz. Eu sou tratador de cavalo, já vai fazer 30 anos já. Tive a oportunidade de trabalhar com os melhores do mundo e quase que no mundo inteiro. Eu fiz 5 Olimpíadas, né? 3 com o Rodrigo, 2 com o Doda. Foi o tratador do Balo B, no caso? Fui o tratador do Balo B. Na verdade tem muito, como diz, muito caminho percorrido, né? Essa realmente é a história, né? Acaba que se resume a isso, que é um pouco como eles falam, né? Pilotar avião. Quanto mais horas de voo você tem, mais experiência você tem. Então é mais ou menos isso. O cavalo é a mesma coisa, né? E é o que eu falo sempre, com as pessoas que vai cuidar, vai mexer, vai começar, você tem que gostar. Você tem que realmente gostar, porque se você não gostar, você não vai a lugar nenhum. Eles precisam disso, que você goste e do seu cuidado, porque sem isso a gente tira eles da natureza muito cedo e mudamos a vida deles de completo. Então acaba que você vira a gente, nosso pet, né? Nosso cachorrinho de estimação. E como que você começou a mexer com cavalo? Na realidade foi um pouquinho assim, meio que surpresa, né? Meu cunhado, ele foi para a Bélgica, meio para trabalhar com qualquer coisa. Ele caiu nas cocheiras que o Rodrigo Pessoa e o Nelson Pessoas alugava, mas da proprietária. Aí depois eu fui, fiquei 3 meses na cidade, que é em Bruxelas, e depois me levou para Lupônia, que é a fazenda. Que aí foi onde eu comecei a conhecer o Rodrigo Pessoa e o Nelson Pessoas. Eu comecei com uns cavalos de 4 anos, com essa senhora, e depois fui trabalhar com o Neco. Calma, você já começou nesse alto nível assim. Não é realmente o alto nível, você não teve uma experiência porque... eu fiz uma época no interior, aprendi um pouquinho. Não, na realidade eu tive que começar já um Ralou. pouco lá em cima. Ralou. Ralou muito, porque eu cuidava na época de 12, 15 cavalos sozinho, era cavalo de 5, 6, 4 anos. Então eu fazia tudo, ia pra prova, era essa aqui, porque eles bate e volta, o caminhão sempre cheio, 8 cavalos, 9 cavalos. E no dia a dia você vai aprendendo a se desenvolver e como diz, trabalhar melhor, mais simples e mais prático, né? É um pouco isso. O cara falou tudo, é um gestor de cocheira, isso daí não é um tratador, isso daí é um gestor de cocheira. Me fala, como é que é a sua rotina no dia a dia? Normalmente é a rotina do cavalo, né? A rotina do tratador é a rotina do cavalo. Aí não dá pra perguntar a rotina do tratador, você tá um pouquinho errado, porque o tratador na realidade é a rotina do cavalo. Acordar, por exemplo, normalmente em casa a gente dá sempre a comida 6h30, né? Então chega 10 para 6, 6h20 mais ou menos, então 6h30 os cavalos estão passando a ração, aí vamos limpar as baias, passar logo em seguida o feno, deixamos sempre um intervalozinho entre a ração e o feno, nós sempre tá limpando as baias, já trocamos as águas, e aí já começa o dia a dia, né? Depende de quando o cavaleiro vai montar, se é mais cedo ou mais tarde, nosso cavalo sempre vai um dia sim, um dia na aquatrain, então tem aqueles que vai num dia, tem uns que vai no outro, e vai naquilo ali. Então, para os cavalos é realmente assim uma rotina mais como dizer, rotina mesmo, porque o que é muito bom para eles é ter o horário certo de comer, né? Então lá nós damos a primeira ração 6h30, a outra meio-dia e a última 5h30 da tarde. Então, come 3 vezes no dia e intervalo de feno também 3 vezes no dia, né? Que são mais ou menos às 8, às 11 e às 4 da tarde também. Entendi. Mais ou menos essa a rotina da gente em casa, e na prova já tudo muda, né? Depende já o horário que você tem que começar, depende da prova, do horário que vai montar, mas se torna mais ou menos a mesma coisa, porque você tem que só talvez antecipar um pouquinho o horário dos cavalos comer, como que vai ser o mais fácil para tratar deles, para eles não ficarem sem comer ou comer tarde demais, adequado no horário das provas, né? Legal. Você tem que saber disso. Então, já que você já tocou no assunto prova, me conta, qual que é o papel do tratador dentro do concurso? Porque eu acho que sem vocês nada acontece, né? Eu acho que realmente é um papel, assim, vamos dizer, muito importante. Porque o cavaleiro é necessário, não tem como fazer o concurso sem ele. Mas de outro lado, se não tiver o tratador também que está cuidando do cavalo certinho embaixo, o progresso, o rendimento do cavaleiro não vai ser o mesmo. Tem cavalos que é fenomenais, você pode largar, cuidar deles o mínimo possível, eles ainda vai produzir um bom resultado. Agora já tem outros cavalos não, tem outros cavalos que realmente precisa desse cuidado já de base ali, como diz, do pequeno até o grande, para chegar o nível do cavaleiro ter esse resultado. E é que sem o tratador eu acho que talvez as provas seriam quase que impossível de ter, e os cavaleiros não iam conseguir ter tantos resultados e tantos cavalos nas provas, né, para poder competir.
E eu acho que... Eu tô vendo aqui o circo da Hípica Paulista pro indoor e tô vendo que tá tudo organizado, tudo limpo, uma estrutura ótima. Não é assim em todas as provas, é? A gente gostaria que fosse. Realmente a gente gostaria que fosse. E realmente a gente tem que elogiar a Hípica Paulista, porque hoje em dia está sendo um dos melhores lugares para cavalo, para tratador, sabe? Assim, eles estão realmente fazendo muitas mudanças que está realmente ajudando muito a gente. E é o que a gente gostaria de ter isso em, vamos dizer, pelo menos 90% das hípicas, né? Facilitaria a vida de todo mundo, de né? todo mundo, tanto do cavalo quanto do tratador e do cavaleiro, né? E me conta uma coisa, de quantos cavalos você cuida lá em Campinas? A gente hoje está com um número pequeno, porque a gente estava com 21 cavalos, né? A gente estava com um grupo de 21 cavalos, mas teve alguns que saiu, teve uns outros que o cliente levou embora, mas ali está sendo a média de 20, 21 cavalos que a gente tem sempre ali. E você tem favoritos? Sempre tem, né? Sempre tem tem favorito? O problema é o seguinte, porque é aqueles que às vezes você sai um pouco mais com eles, né? Então acaba que se torna seu favorito, que compete um pouquinho mais, faz um pouquinho mais de resultado, às vezes é mais carinhoso, às vezes precisa um pouco mais de cuidado, então acaba que você cria um favoritismo, né? E aí é o que eu falo para os meninos, o cuidado tem que ser igual com todos, você tem que olhar, mesmo cuidado que você vai ter com o favorito, você vai ter com os outros. Mas talvez vai descer um docinho a mais, um açúcar a mais, um tapinha a mais naqueles que é o favorito, que não é normal, né? É um pouco que aqueles que você talvez dá mais atenção, tem mais tempo com eles, acaba que vai virando um favorito, né? Ismar, eu nunca fui para uma Olimpíada, você já foi para 5, agora me conta como é que é esse ambiente por trás da cocheira das Olimpíadas. É bom, mas ao mesmo tempo é uma pressão grande. Você tem que estar com tudo certo, aí acaba que a pressão por a equipe, por ter um bom resultado, do cavaleiro, sabe? Porque tem cavaleiros que geram isso melhor que outros. Então tudo isso acaba que reflete em você e no cavalo. Então você tem que saber... terapeuta também? Terapeuta do cavaleiro, terapeuta do cavalo? Às vezes você tem que saber escutar, os dois. É isso, não tanto falar, mas saber escutar. Porque tanto o cavalo não sabe te falar. O cavaleiro às vezes sabe te falar, mas bom, às vezes ele te fala de uma forma que não é o que você estava esperando, uma forma que foi tão agradável, mas é uma hora de pressão, um momento de pressão para ele, para o cavalo, para todo mundo, sabe? Então você tem que agregar aquilo ali, saber, não, isso aqui é só um momento de pressão que não foi a hora certa, daqui a pouco já passa e vamos embora. Mas é uma experiência que realmente é muito boa, na realidade não dá para descrever o que é aquela experiência ali, mas se tiver a oportunidade de fazer, eu faria mais 10, não teria problema com isso. Vamos lá, vocês estão deixando ele... Ismar, você trabalha com o Doda faz quanto tempo? Eu conheço o Doda desde 96, quando eu fui para a Europa. Na verdade, eu conheci ele lá e eu trabalho com ele a partir depois desse momento. A gente já estou numa boa amizade, já sempre, quando ele é uma pessoa, sempre foi formidável, amigo, sempre tem que trabalhar com ele já quer te ajudar de tudo quanto é forma. E eu comecei a trabalhar com ele em 2010. Então, desde 2010 a gente vem trabalhando junto e tudo. Ele trabalha com o Doda ao mesmo tempo que eu monto. Imagina já vem essa parceria, essa amizade que na verdade já virou já tipo uma família, que ele sabe que ele pode contar comigo, eu sei que eu posso contar com ele a qualquer hora. Ele é muito gente boa. Muito gente boa, realmente uma pessoa que é um coração que não cabe dentro dele. Muito gente boa mesmo. Não porque eu trabalho com ele, mas porque eu já vi ele fazer por as pessoas ao redor dele, fora do hipismo, dentro do hipismo, é realmente uma pessoa sensacional. Então já está fazendo vamos dizer, 14 anos, né, que a gente está trabalhando junto aí. E não tenho nada a reclamar. Tem que perguntar se ele tem, mas eu da minha parte não tenho nada a reclamar. É isso aí, obrigada por falar com a gente, Mar. Não, de nada, tô sempre aí. Faz uns carinhos no cavalo pra ter uns carinhos. Vamos fazer. Daí você não precisa do microfone.